Dessa vez, vamos falar das leituras de março. Março foi um mês longo, né? Meu Deus. Então, gente, vamos falar das leituras desse mês, né? Antes de falar das leituras desse mês, agora eu vou fazer um pouco o que a Tati Feltrin faz, só que ela faz em um vídeo separado, porque ela tem uma vida cultural muito mais efervescente que a minha. E dando os devidos créditos, né? Vou falar um pouco sobre coisas extras, tipo seriados, filmes, teatro, documentários, coisas que eu vi no mês e que eu acho que poderiam ser interessantes pra vocês, de uma forma geral, né? Eu não vejo muita TV, eu não vejo muito seriado, eu não vejo muito filme, então vai ser bem raramente que isso aqui vai aparecer. Mas dessa vez eu resolvi falar um pouquinho. Teve a leitura desse mês do Grande Gatsby, a gente já vai conversar, foi uma releitura pra mim, fez parte do meu clube com a K. E a gente assistiu em conjunto, né, todo mundo participando daquela sala especial que tem lá do Prime e tal. Aí assistiu o Grande Gatsby, a versão recente com Leonardo DiCaprio, a versão de 2013, e ela tem o Nick Carey pelo Tobey Maguire, acho que eu sei falar o nome dele, né, que é o Homem-Aranha. E, gente, como é engraçado que ele tem a mesma expressão no filme do Homem-Aranha como ele tem nesse, sabe? Ele tem uma expressão que é muito dele, assim, e não muda muito. Já Leonardo DiCaprio, né? Pelo amor de Deus, o que falar? O que falar desse ator? Então, eu gostei muito da adaptação. Ela foi muito fiel ao livro. Lógico que teve um toque de modernidade. As pessoas não conseguem mais ver o filme, o seriado e tal, se não tiver um toque de modernidade. Eu não entendo isso, como as pessoas não podem simplesmente viver a história como foi. Tem um toque de modernidade, principalmente na música. Tipo, o que tem a ver tocar Jay-Z? Lana Del Rey, ela tem... que parte da trilha sonora com Lana Del Rey. Ela tem uma aura meio mais antiga, assim, que ela tenta passar de imagem. Não de comportamento, mas de imagem meio assim, anos 60 e tal. Então, mesmo assim, ainda tava desfigurado. Agora, Jay-Z, então a trilha sonora quase estragou o filme, mas o filme tá com a fotografia linda. O filme, eu já tinha visto o filme antes de ler o livro há muito tempo atrás. Acho que bem quando lançou, 2013, eu logo assisti. E revendo agora esse filme e estando bem fresquinho com o livro na cabeça, porque a gente terminou de ler o livro e foi ver o filme. Nossa, que adaptação perfeita. Poucas vezes eu vou falar que uma adaptação é boa. A série Acrópole com a Lúcia Helena Galvão. Eu assisti por indicação do pessoal do Clube da Debs, que a gente tá lendo o Dr. Fausto, e tem uma hora que eles citam a ópera de Wagner e o Anel de Nibelungo. E aí eu vou deixar o vídeo aqui embaixo, tem um vídeo dela que ela explica um pouco dessa mitologia nórdica e explica toda a ópera de Wagner, sabe? Até assim, a parte das valquírias, ela vai tudo. E eu não conhecia nada sobre o assunto, e tem muito a ver com o Senhor dos Anéis também, né? Então eu achei demais. Vale a pena ver. Se tem uma coisa que eu posso recomendar pra vocês, foi isso que me recomendaram, e eu tenho que propagar a palavra. E foi, valeu. E aí, incrivelmente, era uma coisa que eu fazia muito antes, mas desde, né, que Luquinhas nasceu, tudo aconteceu, não pude mais. Eu fui assistir um musical, eu sou a louca dos musicais, eu gosto muito de musical, que foi Anastácia, que é baseada no filme da Disney, tá? Não sei se vocês conhecem a lenda da Anastácia, da família dos Romanov. Quando lá Stalin mandou matar toda a família, teoricamente, ela e o irmão mais novo os corpos não foram achados ali junto com as ossadas. E houve a lenda de que a Anastácia tinha se salvado e que ela estava perdida por aí. E é baseado nessa lenda que foi feito o filme da Disney, tá? E que é baseado o musical. Mas fato é que acharam as ossadas dela. Tinha até uma mulher que se fez de Anastácia aí durante um bom tempo. Ela acreditou tanto na mentira dela que ela viveu o personagem. Eu gostei demais. Gente, o que eles conseguiram fazer com aquele cenário? O figurino dos Romanov, quando tinha a cena deles. Meu Deus do céu, fantástico. Recomendo quando passar aí na cidade de vocês, ou quem estiver aqui em São Paulo, que eu acho que ainda tá em cartaz.
recomendo vocês irem assistir o musical Anastácia. E aí ontem, então tá muito fresco na minha cabeça, eu fui assistir o monólogo da Cláudia Abreu sobre Virginia Woolf. Há muito tempo atrás, eu vi uma entrevista da Pedro Bial falando sobre esse monólogo. Eu só tinha lido até então Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. E eu tava super interessada, assim, né? Poxa, quem é essa mulher? Eu preciso saber mais sobre essa mulher e tal. Comprei os diários dela e eu tô num planejamento aí de algum momento ler os diários e concomitante lendo as obras temporais ao diário, né? O diário são 3 volumes, se eu não me engano, são 4 volumes. Eu tenho 2, um tá na pré-venda que eu já comprei e falta o 4. Mas é uma coisa pra longo prazo, gente, não é pra agora. E aí, a Cláudia Abreu, primeiro que ela é fantástica, ela fala que é o primeiro monólogo dela, e que coisa. Completamente minimalista, é um monólogo, só ela no palco, ela vestida de branco como Virginia Woolf, um cenário preto, e eles usam o jogo de luz pra dar dramaticidade à cena e à música, obviamente. E aí, pra vocês entenderem, começa assim, ó. O fundo preto, uma luz azul, ela parada e faz andando, aí de repente ela para e faz... E aí você começa a entender aquele azul e o barulho de água, que é a hora que ela se joga no fundo do mar. No fundo do mar, que é no fundo do rio. Que ela sabia nadar, então ela encheu os bolsos de pé para que ela pudesse submergir. E ela comete autoextermínio, né? Que eu acho que eu não posso falar a palavra aqui. E, gente, e aí ela começa a falar a sensação de morte, né? E aí tem toda a licença poética da Cláudia Abreu pra fazer isso. E depois ela começa a contar as histórias dela e mistura alguns personagens de Mrs. Dalloway. Porque tanto a Clarissa quanto o Seth de Mrs. Dalloway, eles são 2 fragmentos, 2 visões da Virginia. Ela faz uma coisa incrível, que é o fluxo de consciência no palco, que é uma marca da Virginia. A Cláudia Abreu começa a falar um texto, e aí não existe uma marcação de que mudou de personagem, é que nem no livro, que é o fluxo de consciência, que nem o estilo que a Virginia usa, né? De não ter uma marcação, assim, agora fulano vai falar. Não. Fulano vai falando de dentro da sua cabeça, ele vai falando os pensamentos dele. Então, como não é diálogo, inclusive é difícil de marcar. E aí, ela pula da cabeça da mãe pra cabeça do pai, pra cabeça do irmão, da irmã Vanessa, dela mesma, do marido. Vai saindo vozes como se fosse narração desse personagem, da própria Cláudia. E o que você sente que mudou de personagem é uma discreta mudança no rosto da Cláudia e o texto, né? Pelo texto você percebe que mudou, porque é outro personagem que tá falando. Então ela usa o fluxo de consciência na peça, no palco. Enlouqueci. E aí eu não conheço, eu só li da Virginia falar aqui, Mrs. Dalloway e esse livrinho. Então eu não conheço muitas outras obras dela, quero muito conhecer. Mas eu acho que ela deve citar frases de outras obras. Do Teto Todo Seu, com certeza. Ela cita um momento lá, que é um trecho célebre do Teto Todo Seu. Que é um livro de não ficção dela, né? E ela cita títulos de outras obras. As Ondas, Alfarófonos, que eu peguei. Né? Mas deve ter outras referências. Porque a Cláudia Abreu, ela fala... Vou deixar até um vídeo pra eu explicando sobre isso. Ela fala que ela leu todas as obras da Virginia pra escrever. Ai, gente, que vida, viu? Não foi fácil pra ela, né? Ter um transtorno bipolar, ou sei lá o que ela tinha, porque não tem como a gente ter certeza. Numa época que isso não tinha tratamento, numa época em que seu preconceito hoje existe, imagina, né? Naquele momento. Mas também não deve ter sido fácil para as pessoas que conviveram perto da Virginia. Ela tinha uma aura caótica bem real, bem real. Inclusive a carta de despedida dela, quando ela vai comentar o Stanley pro marido, é uma das coisas mais lindas que eu já li na minha vida. Tem aquele livro Carta Extraordinária. Inclusive eu comprei aquele livro por causa dessa bendita carta. Cartas Extraordinárias. Vou tentar colocar a foto aqui pra vocês. Quem sabe em algum momento eu leio pra vocês aí, em algum vlog. Agora não tá aqui, tô no hospital, não vai dar. E voltamos agora pros livros. Falei demais, vou deixar o vídeo grande, mas eu precisava contar pra vocês de coisas importantes que aconteceram e que eu preciso indicar. Vi outras coisas, tal, não vejo muito TV, mas o que vale a pena falar sobre foi isso. E aí eu vou começar pelo esse livro aqui, ó, Toda Place Vendôme. Esse foi o maior esquema de pirâmide literária que eu já vi na minha vida. Quem começou falando dele foi a Larissa Virtuoso, aí depois a Gabi, aí depois eu li, e aí a Mônica tá lendo, aí a Fabi Reed tá lendo, aí outras pessoas já começaram, um monte de gente começou a ler o livro. O que acontece? Esse é um livro
não ficção, que conta a história do Hotel Ritz, principalmente ali nos meandros da Segunda Guerra, no momento em que a Alemanha invade Paris e toma o Hotel Ritz como um grande parte do seu quartel-general. Então, os principais tópicos dos generais e comandantes alemães, eu não sei, tá, gente? Hierarquias e categorias para falar para vocês, eles estavam lá. E o livro começa explicando como dentro do Ritz existia uma cisão antissemita e semita. E essa cisão, ela foi por causa do caso Dreyfus, que é o caso daquele judeu que ele foi condenado como espião só por ser judeu, entendeu? Então isso gerou uma cisão muito importante em Paris e inclusive lá no Hotel Ritz, dos grandes literatos e artistas que ficaram a favor e contra a situação, e cisou a parada, beleza. Aí ele conta, né, da inauguração do Hotel Ritz, famoso, riqueza, modernidade, o primeiro a ter uma bacia de se lavar dentro do quarto, de ter uma latrina dentro do quarto, elevador, coisas que pra época, né, eram muito estranhas, e foi antes da virada do século, né, do século XX que ele surgiu. Conta sobre o dono, a esposa, o filho, que era meio desligado da vida, o barman, o mestre da cozinha, o diretor, que é o gerente, não lembro se é diretor ou gerente, que, meu Deus, que história pesada! Vai contando toda essa história e vai trazendo as personalidades que frequentavam. O Hotel Ritz era o point, gente, do encontro cultural e de esbanjar erudição e dinheiro da época, sabe? E aí a gente começa também conhecendo um pouquinho da história do Proust, do Marcel Proust, como ele escreveu Em Busca do Tempo Perdido, baseado nesse caso Dreyfus, os casos dele de amantes de homens e mulheres que ele tinha ali, como ele era uma figura meio deprimida e tal. Terminei esse livro no comecinho, assim, tipo, no comecinho de março, então não vou lembrar o nome de todos os personagens que aparecem, mas aparece a Ingrid Bergman, a Marlene Dietrich, não sei se assim fala o nome dela, o Roberto Capa, aquele fotógrafo famosíssimo. Vai aparecer muito do Hemingway. O Hemingway tem capítulos à parte só sobre ele, porque o Hemingway era o Papa, né? O Papa era o filho dele e ele era o dono do Ritz. Ele se achava, pelo menos, que ele merecia esse título de dono do Ritz. Ai, gente, o Hemingway é uma figura muito caótica dentro de si. Aí vai aparecer Fitzgerald, vai aparecer Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Coco Chanel. Gente, Coco Chanel, decepção, assim. Eu lembro que eu vi um filme sobre a vida dela. Então, nossa, tal, eu quero muito ler uma biografia bem feita dela. Mas sobre o Hemingway, gente, capítulos à parte, né? A gente descobre lá como o Hemingway foi, e isso pra mim foi uma das coisas mais marcantes, como jornalista de guerra, ou seja, ele tem liberdade de passar de um lado para outro de forma neutra, por ser jornalista de guerra, tá? E o Hemingway, ele lutou a Primeira Guerra Mundial, ele participou ativamente da Guerra Civil Espanhola. Então, meu amigo, ele que já tem aquele espírito caçador-destruidor, testosterona mil, armas, tiro, morte, ele entrou na bagaça e ele montou uma milícia para tomar de volta dos alemães o Hotel Ritz. Ele saiu bebendo Paris inteira e matando alemão. E quando ele chegou no Ritz, os americanos já tinham conseguido conquistar Paris. Foi na hora que os aliados estavam entrando. Inclusive, ele contou todos os meandros do vai no vai, França e Estados Unidos. Vai contar também sobre a Operação Valkyria, que foi a operação que tentou derrubar Hitler. E como tinha algumas pessoas lá no Ritz envolvidas. Gente, o Ritz, ele ficou aberto, servindo do lado da praça, que era o lado mais bonita, para os alemães, e o lado de trás para os ricos que continuavam morando, tá? Porque no meio da guerra, a guerra, e eu tô falando aqui da Segunda Guerra, que não é a Guerra das Trincheiras, mas não é em todo local que tá acontecendo a guerra e tal. Não, o clima é tenso em todo momento, mas existe uma certa vida ocorrendo, né, nesses outros locais. Então, o Ritz se manteve aberto a preços super modestos, quase que de graça, para os alemães, né, e eles muito tolerantes com os alemães. Entendo que a situação era difícil, mas é uma tolerância que beirava o desconforto para quem lê.
E a gente vê figuras importantes ali que serviram como espiãs, mulheres que serviram como espiãs contra a Alemanha e a favor da Alemanha. Gente, tá, mas voltando pro Hemingway, ó, volta pro Hemingway. Ele montou a milícia, ele entrou lá. Lá no Hemingway a gente descobre como a Martha Graham, acho que era esse o nome da terceira esposa dele, vivia uma competição com ele, como ela atrai ela com a Mary Welsh, que foi a esposa dele até o fim da vida, que era uma repórter que andava com suéter sem sutiã e ficava com medo. E todo mundo, Mary Welsh chegou! E como o Capa, ela e tal, tentaram, e ele e o Hemingway tentaram registrar o dia D lá da tomada da Normandia. Quando ele tomou o Hotel Ritz, ele volta lá para o Shakespeare Company, para Sylvia, né, aquela famosa dona da livraria Shakespeare Company, que foi uma patrocinadora da literatura muito importante. Eu quero muito ler um livro, vou botar aqui, só tem em inglês. Tem em português, mas a edição já está esgotada em português, né? Como ela foi uma figura importante, né? E como ele vai lá de forma grata libertar ela também, porque tinha uns alemães, tinha uns alemães nos tetos perto ali onde elas estavam, né? E ele vai lá e acaba com todo mundo, gente, loucura. E aí a gente pega outro, o Oscar Wilde, sempre muito pedante, desculpa, a impressão que eu tenho dele. Chegando no Ritz e falando, eu não quero uma bacia no meu quarto. E eu não quero esse negócio de elevador, tudo muito rápido. Meu Deus! E tem várias outras situações. Eu li esse livro, acabei esse livro no início de março mesmo, então não vou lembrar. Mas a gente pega ali a decadência do Hotel Ritz, quando ele entra em plena decadência após a guerra. Porque o centro do mundo o centro cultural que é do mundo sai da França e vai lá para os Estados Unidos, né? Então deixou de ser aquela coisa que as pessoas iam para lá e tal. Porque na época da geração perdida, que o Hotel Ritz representa muito isso, o franco e o dólar estavam pau a pau. E muito expatriata dos Estados Unidos foi morar lá em Paris, né? E no Ritz, moravam no Ritz. E muita fofoca, gente, muita fofoca. Aí a gente descobre como é que a Coco Chanel não foi condenada de espionagem, apesar de ter sido, por causa do Churchill. A gente vê, como eu falei, a decadência. E aí que um cara do Egito, que é o nome dele, comprou o Hotel Ritz, reformou e tal, e tentou dar uma nova roupagem a ele. Mas assim, e a história do diretor, ou gerente, não lembro mais se é diretor ou gerente, final, que, meu Deus, que coisa triste, que tragédia. Vale a pena muito ler, eu recomendo. Fofoca cultural, gente. É uma forma da gente ficar fofocando sem ninguém julgar a gente fútil. Eu adorei. Sigamos que temos mais 4 livros para falar aqui. Vou começar pelo Gatsby, que foi uma releitura. Não vou contar a história toda dele, mas a gente conhece aqui o Nick, que é um homem que saiu do meio oeste e foi para o leste, para Nova York. E lá ele vai em busca do sonho americano. Esse livro, a gente tem 2 coisas super importantes. O sonho americano, muito Benjamin Franklin, né, do homem que consegue construir sua ascensão social independente da classe que vem e por conta própria e pela liberdade, né? E tem aqui o Self-Made Man, que também tem isso, né, do homem se autofazer, que não é circunstâncias que vão impedir o seu esforço. Não é bem assim no mundo real, mas isso é muito do Frederick, esse é o nome dele. Pronto, Frederick Douglass, esqueci, eu acabei de olhar aqui. É muito uma filosofia que vem do Benjamin Franklin também, mas também do Frederick Douglass, que era um ex-escravo, pró-abolicionista, e que tinha essa filosofia, trazia bastante dessa filosofia. E é um livro cheio de simbolismo, né? A luz verde, os olhos do T.J. Jacobs, né? Os olhos de Deus ali. O carro, o simbolismo do carro. O simbolismo do velho dinheiro com o novo dinheiro, representado por East Egg e West Egg, que eram ilhas e que eles moravam lá. O Vale das Cinzas, que é o West Valley, né? Cada uma das representações é um simbolismo muito importante. Esse foi um livro do Francis Scott Fitzgerald, que não foi
em vida aclamado, porque é um livro extremamente pessimista, que mostra toda a filosofia dessa geração perdida. E tem uma mensagem de que você vai nadar e morrer na praia, tá? Então o Nick tá lá, ele se mudou pra West Egg, que fica o novo dinheiro, e o velho dinheiro é o dinheiro tradicional, de família e tal, que fica em East Egg. Então ele tá lá em West Egg, morando numa casinha pequenininha, perto da mansão do Gatsby. E existe muita fofoca sobre quem é esse Gatsby, de onde ele veio, pra onde ele vai, né? E ele lança festas chamativas e tal, com festas como se fosse uma forma de atrair as pessoas pra lá. As pessoas vão entrando mesmo sem conhecer o Gatsby, loucura, bebida, álcool. As mulheres são extremamente fúteis nesse livro. Elas estão o tempo todo perdidas, bêbadas, e, sabe, traindo. E essa representação que o Fitzgerald traz da mulher dessa geração perdida, sabe? Os homens vigorosos, fortes, mas também perdidos. Ninguém se salva nesse livro, sabe? Nem o Nick se salva nesse livro. A gente conhece o Gatsby, descobre que ele é um rapaz novo, jovem, que tem um passado sombrio, que ninguém entende muito de onde ele veio, como é que ele conseguiu tanto dinheiro. Então existe muita fofoca sobre o assunto. E que ninguém nessas festas tá interessado em saber quem ele é de verdade, só quer curtir o que ele pode oferecer. E a gente acaba descobrindo a relação da Daisy, que é uma socialite da época, representando o velho dinheiro tradicional que vem de família, que é casada com o Tom Bankman, que é um homem preconceituoso, ruim, agressivo, representa toda a parte ruim do que seria ter muito dinheiro, e a Daisy toda a parte superficial do que seria ter muito dinheiro. E ali tem um plot muito grande, lá pelo capítulo 7, que a gente descobre qual a conexão do Gatsby com esses, e o Nick ali no meio, fazendo essa conexão deles. E acontece uma grande tragédia que gera uma cascata de tragédias. E o muito não se importar, o muito não tá nem aí. Nossa, é um livro com mensagem muito pessimista. Muito pessimista. Amei! Porque, no fundo, pra mim o que ele passou foi assim: perca os valores pra você ver onde chega. Perca os valores, esqueça de tudo, valorize só o dinheiro e aparências. E perca a virtude, perca os laços. E é nisso que vai acontecer. Então, pra mim, foi uma grande lição nesse sentido, sabe? 5 estrelas, 5 estrelas. Daí eu vou falar 2 do Cubo e da Fala Fernanda, que eu li esse mês. Que foi, primeiro, Virginia Woolf, A Arte do Romance. Que eu vou ser mais rápida nesse, tá, gente? Porque eu tô me alongando demais contando aqui as histórias dos livros. São 11 ensaios, se eu não me engano, são 11 ensaios, em que ela fala muito sobre o que é ser leitor, como ler, o papel da palavra, o espaço para a mulher na literatura, tanto quanto escritora como personagem dentro da literatura, sobre o papel do resenhista, o papel do crítico, sobre o romancista como objeto da obra. Ela traz vários desses ensaios. Depois que ela já estava, né, a grande parte deles vem como ela já consolidada nesse meio. Eu gosto, porque são ensaios, e o ensaio ele tem uma liberdade de colocar uma linguagem literária. E ela gera aqui o fluxo de consciência, ela faz aqui a fusão, espaço, imaginação, livro. Tem o capítulo 2, pra mim, tem vários capítulos maravilhosos aqui. Nossa Senhora, o da mulher explode a cabeça, o da linguagem, da palavra, ela faz umas brincadeiras aqui que são surreais. Mas o capítulo 2, eu até comentei isso no debate, que eu fiquei vendo a situação, né? Ela fala que ela tá numa biblioteca ali, numa casa de campo, sei lá, não lembro muito bem. E que ela vai ler um livro, e ela vai ler em frente a uma janela, e ela abre o livro e a janela tá atrás. E ela começa a ler, e você não sabe se ela tá lendo o livro ou tá descrevendo a passagem. Tudo se funde, essa janela, que é o livro aberto, se funde com a janela que está aberta ali, e você já não sabe mais o que é coisa que ela tá lendo ou ela tá vendo. Meu,
bom demais, gostosinho. Acho que eu dei 5 estrelas pra ele. A Virginia escreve muito bem. A tradução daqui conseguiu passar toda a emoção e o estilo que ela gosta de fazer. É um livro que com certeza eu vou reler em algum momento. E foi o livro que abriu as portas, assim, que, nossa, a gente quer conhecer o mundo da Virginia Woolf, a gente quer conhecer mais a Virginia Woolf, e a gente vai conhecer mais a Virginia Woolf. Dostoiévski. Esse é um ensaio biográfico do Stefan Zweig pro Dostoiévski. Primeiro que esse livro começa falando porque como é que ele escolhe os objetos, né? As pessoas que ele vai biografar. Biógrafo, ensaísta, fecundo, ao escrever sobre figuras notáveis da história da literatura, Zweig faz escolhas que demonstram uma sintomática preferência. Ama os espíritos grandiosos, intensos, heróicos, elevados, mas derrotados de alguma maneira, quer pelo destino e seus conflitos, quer por suas contradições e paixões ontológicas. Então, esse livro é uma declaração de amor do Zweig pelo Dostô. De amor, agradecimento, admiração, devoção. Ele usa toda a genialidade, dramaticidade e barroquismo, assim que eu posso dizer, que isso que é mais para modernismo, mas tem um estilo barroco dramático de luzes, anjos, demônio, diabo, Deus. Tem um negócio meio aqui, assim, nesse livro, sabe? Para descrever Dostô. Primeiro que ele usa algumas coisas aqui surreais. Ele descreve a personalidade do Dostô através da fisionomia dele no leito de morte, né? A boca pequena, o semblante e tal. E tenta descrever isso, a personalidade do Dostô. Ele consegue trazer pra gente a imagem de que a epilepsia, que é algo tão ruim, o Dostô conseguiu colocar isso como algo catártico para suas obras. Ele consegue mostrar esse conflito de amo a Rússia católica ortodoxa, me converti a Deus depois de passar por um quase fuzilamento, né? Para quem não conhece a história de Dostô, vou explicar porque agora vai ficar muito longo essa parte. Como ele usa isso, né? Essa conversão dele e o fato de ser um grande pecador e mesmo assim seguir essa conversão, essa figura sombria, caótica, e que foi um grande psicólogo e que seus personagens são diferentes. Não sei explicar muito, gente. As coisas vai explicar melhor que eu, tá? Um dia que é curtinho. Os vai explicar muito as camadas desses personagens. A gente não conhece os personagens do Dostoiévski. Isso foi uma coisa que a Nara lá do grupo falou. E é muito verdade. No que ela falou, eu falei, cara, é isso. A gente não conhece os personagens do Dostoiévski muito. Ele tem momentos que vai descrever, tá, gente? A fisionomia. Mas a gente não conhece pela fisionomia física. A gente conhece por aqui. Tanto que tem hora que eles não têm muita forma na nossa cabeça. Aí ele compara, né, essa genialidade a Shakespeare, Goethe. Então, assim, delícia, delícia, delícia. E vamos falar de Adeus às Armas, do Ernest Hemingway. Eu comecei falando sobre os livros, contando do Hotel Place Vendôme e falando muito sobre esse autor, sobre o Ernest Hemingway, como ele é um dos focos principais daquele livro. A gente está lendo no nosso Clube Paris é uma Festa, que é um livro de memórias, não é um romance, é um livro de memórias do Hemingway. Ele até fala, né, considere isso fatos verídicos ou não. Porque ele vai contar essa história 40 anos depois, da época em que ele, com sua primeira esposa, muito ruim da grana e ainda tentando se destacar como autor, morou em Paris, na Pindaíba, e como foi toda essa situação. E muito do livro conta sobre características do Hemingway, de vícios de de corrida de cavalo, muito aquela questão da bebida, muito sobre quem foram as influências dele da época. Eu tô falando de Paris é uma Festa, mas não é isso o objetivo. A questão de estar e tal, e muito sobre a forma da escrita dele, né? Que é a questão da escrita iceberg, que é contar o superficial, às vezes do personagem ou da mensagem que quer se passar, e deixar o resto por baixo da água, né? O iceberg tem aquela pontinha que fica pra fora e mais embaixo. E que isso é um estilo do Hemingway, né? O Hemingway tem várias questões de estilo e tá muito presente nesse livro, por isso que eu tenho que falar sobre. Esse de deixar muito pro leitor, o leitor pegar as informações por si, né? Acreditar no leitor, que a Cá fala, ele acredita no leitor. É complicado, né? Às vezes acreditar no leitor, mas tudo bem. Tá valendo, foi boa intenção, hein, Hemingway? E ele, por ser um jornalista,
A gente já fala sobre isso de novo, a questão de que eu não gosto. Eu gosto de linguagem dramática, eu gosto do povo se lascando pra escrever. Eu já falei sobre isso, se zunhando pra escrever. Eu gosto dessa escrita pesada, densa, em que abre o cérebro de seca e coloca a pessoa ali. E o Hemingway não. Ele tem uma escrita direta, reta, seca, que tira qualquer penduricário, tira qualquer extra e muito de diálogo, o que me importa muito, porque parece muito livro contemporâneo Young Adult, sabe? Que tem só os diálogos ali. Isso é uma coisa que de cara me incomoda e eu não gosto. Porém, o Hemingway, ele tem uma premissa muito importante, que é escrever a frase mais verdadeira que ele sabe e só escrever sobre algo que ele conhece profundamente. Então, mesmo na camada, na superfície ali do iceberg que ele te entrega, é tão verdade, é tão verossímil, é tão... Nossa, é isso que ele consegue te conquistar, mesmo eu odiando esse estilo de linguagem. É o oposto do Dostoiévski, tá? Do estilo de escrita. Esse estilo de escrita mais secão e mais de diálogo, assim. Nossa, como eu detesto diálogo. E aqui a gente vai conhecer o Henry, o Frederick Henry e a Catherine. O Frederick Henry é o alter ego e é um pouco biográfico do próprio Hemingway, quando ele se alistou para a Primeira Guerra Mundial de forma voluntária para ser motorista de ambulância. Eu acho que eu falei um pouco sobre ele no Reels e no clube lá, eu expliquei toda a biografia pro pessoal, fiz um vídeo contando a biografia pro pessoal. E lá na Itália, quando ele se alistou de voluntário para a ambulância, o Hemingway, ele sofreu um ferimento de guerra num bombardeio e ele tentou salvar, arrastando ali alguns soldados, né? E isso é retratado aqui também, esse momento. Inclusive, as cenas de guerra são fantásticas. E lá no hospital que ele ficou, né, se recuperando, o Hemingway, ele conhece uma enfermeira, se apaixona e vive um amor de guerra. E amor de guerra é diferente do amor convencional, gente. Na vida real, ele não foi tão correspondido. Quando ele voltou para os Estados Unidos, a mulher falou assim, tô apaixonado por outro, vou casar aqui com outro. Ele tinha sonho de casar com ela, tal. Mas aqui é diferente. E essa enfermeira é representada pela Catherine, né? E, gente, o principal do livro é a guerra, tá? Não foca no romance. O romance, ele tá pra mostrar o desespero da guerra, o desespero de ser amado, de paliar dores. Ela tá paliando a dor de um noivo perdido e ele paliando a dor de ter visto o terror da guerra. E ele até depois dessa recuperação, ele volta pra guerra já um outro homem, em que ele vai ascendendo em preciso sobreviver porque eu tenho pessoas aqui próximas a mim na guerra que eu preciso voltar pra elas, eu não posso dar muito spoiler. E a moral dele, do ponto de vista de humanidade, decaindo. Mas, assim, as cenas de guerra são perfeitas, o sentimento da guerra, o terror da guerra. E aqui a gente tá falando da Primeira Guerra Mundial, que tem pouca literatura sobre. A gente tem aqui, nada de novo, no Front, que até a Mônica, que foi a leitura coletiva do Clube da Mônica, tá? Ela lançou leituras coletivas gratuitas e ela lançou essa. Vai ter uma da ficção agora da Shihan, o segundo livro da Shihan. Esse da Shihan não vou ler, não. Mas fica a dica. Eu li o primeiro da Shihan com elas, que foi As Boas Mulheres da China. Tá até no último vídeo dos livros lidos de fevereiro. E a gente discutiu muito e foi muito amor e ódio por esse livro, sabe? Porque o diálogo do personagem, do casal, é muito frívolo, é muito... Eu te amo devotamente pra sempre, como se você fosse a única coisa que existe na minha vida. Eu te amo como uma religião, como se você fosse meu Deus, meu céu, meu tudo. E é meio difícil pra gente encarar isso. Mas entendam que é um amor de guerra, é um amor de duas pessoas quebradas e que vão ser mais quebradas ainda, tá? É uma tragédia esse livro. E não tem como terminar esse livro e falar assim, cara, entendi a geração perdida. Entendi a geração perdida. Não tem como depois de tudo isso, de viver já a tragédia da guerra e mesmo saindo da guerra, as tragédias te perseguir, não tem como você não ser a geração perdida que não sabe pra onde vai, pra onde veio, que não tá nem pra nada mais. Acabou o valor, acabou moral, acabou tudo, sabe? E aí o outro livro, não sei se eu comentei, porque eu acabo... Vocês sabem que isso aqui eu não faço roteiro, eu vou falando da minha cabeça, né? Pegando um livro e relembrando as coisas, né? Então, eu me perco nas minhas próprias palavras aqui. Mas o outro livro é Nada de Novo do Front. Acho que eu falei, né? Que também relata bem a Primeira Guerra. Não li, mas falo muito bem.
E é isso, gente. Eu acho que era isso, foram essas as leituras. Elas meio que estão entrando quase todas no mesmo tema, né? O Dostoiévski vai aparecer muito por aqui, a Virginia vai aparecer muito por aqui. Quando eu pego o Fitzgerald, né, com o Gatsby e o Hemingway, eles eram amigos, depois mal queridos um pelo outro. E eles viveram muito lá no Hotel Ritz, né? Muito em Paris. E essa temática vai seguir. Eu li uns contos do Hemingway também, mas não, são muitos contos. E aí, cada vez que eu for ler um conto, eu vim aqui falar sobre, acho que vai ficar redundante. Eu acho que quando tiver um conto assim, que me chamar muita atenção, eu posso vir falar. Ou quando eu tiver para finalizar mesmo. E conto, eu não pego o livro para ler conto, vou ler 20 contos, não. Eu vou pegando devagar, que nem o de Machado, que tem 50 contos da edição da Companhia das Letras Xadrez. São 50, eu li 6. Não vou ficar aqui falando cada vez que eu leio um, né? Então é isso. Até o próximo.